Então, nós procuramos ajustar internamente a folha, mas mantendo o nosso compromisso de chegar até os 3.771. E até na última Assembleia, vocês tinham pedido, foi até um pedido do senhor Monidei, que fosse colocado em função até de ficar melhor apresentado, que o rateio líquido linear anual, que seria R$11.000, fosse apresentado por fração. Então, nós buscamos os valores correspondentes a cada apartamento, de acordo com a sua fração, e aí então colocamos as distribuições de acordo ao rateio de cada tipo de apartamento. Esses são os valores que nós já apresentamos, sempre a única diferença é esse rateio e o ajuste na folha que nós acertamos e mantivemos esse valor. Eu queria falar então um pouquinho, antes de colocar em votação, um pouquinho da nossa situação atual, que eu acho que todos têm interesse em saber, é um compromisso da Blutri, né, conversar com os senhores, e eu acho que é pertinente comentar. Nós, na última Assembleia, em janeiro, nós tínhamos uma situação um pouco atípica, que era a situação de não ter o contrato assinado ainda. Por isso, nós não enviamos para os senhores todas as prestações de contas, simplesmente porque nós não tínhamos o contrato assinado ainda, e naquele momento foi até debatido que nós necessitaríamos desse documento para seguir. E o contrato foi assinado em fevereiro desse ano, e nós, inclusive, em função de uma grande quantidade de troca de e-mails, né, e até de necessidade de passar informação para os senhores, elaboramos uma carta, onde nós descrevemos toda a situação que nós encontramos aqui no empreendimento, desde a chegada, e que vamos encontrando a cada mês que passa, e que como estamos operando, nós descobrimos cada mês que passa alguma situação na qual nós temos que reverter, e estamos aqui para isso, né? Em função disso, nós não fizemos os comunicados mensais com os senhores. E os senhores já devem perguntar um pouco antes da Assembleia, né, como é que funciona, por que não foi feito ainda. Simplesmente era questão de não ter tido contrato. Mas, inclusive, nessa carta que nós enviamos, nós nos comprometemos a entrar nesse sistema de comunicação mensal, que é contratual e que é hábito da Blutri, não é diferente do que nós praticamos nos outros empreendimentos, a partir agora do mês de maio. Né? E com a chegada da Gisele ao empreendimento, eu acredito que vai colaborar bastante para que a gente tenha essa comunicação em dia com os senhores. Então, nossa intenção é mantê-los sim informados sobre o resultado. Nós não viemos de uma operação, tivemos lucro nos últimos meses, com exceção do mês de janeiro. O mês de janeiro foi um mês superavitário, os outros meses não foram. Os senhores vão receber isso em relatório, ou seja, até no máximo dia 15 de maio, os senhores vão ter os números, os senhores vão poder olhar e tirar todas as dúvidas. Mas essa reunião, essa Assembleia agora, é para a gente formalizar aquela apresentação de orçamento, para que nós tenhamos esse orçamento formalizado dentro do empreendimento. Nós precisamos passar por essa etapa de voltar esse orçamento. Por isso, independente dos resultados, que nós não tivemos lucro nos últimos meses, com exceção do mês de janeiro e dezembro também, nós não tivemos, mesmo assim, nós não tivemos o nosso compromisso, porque o orçamento ele é um compromisso que nós assumimos. E nós esperamos para o segundo semestre buscar negócios que revertam a situação. Né? O primeiro semestre está sempre bastante difícil, nós não conseguimos ainda reverter toda a situação do primeiro semestre. No entanto, viemos aqui falar para os senhores que nós não viemos mudar o valor do orçamento. O nosso compromisso, que foi assumido em janeiro, nós como Blutri, como empresa, nós estamos aqui colocando em votação o mesmo número. Então, nesse momento, a gente não veio aqui prestar contas desses números do passado. E não é porque não quisermos, é simplesmente porque, neste momento, nós temos, são partes, né? Nós temos que aprovar o orçamento. O segundo passo é aprovar as contas de 2012 em Assembleia. Nós temos que fazer esse passo também. Então, a próxima Assembleia, acho que não é meu. Na próxima Assembleia, que nós vamos ter que convocar, ela será justamente para a aprovação, deliberação sobre a aprovação dos resultados de 2012. Aí vocês podem me perguntar, e o resultado de 2013? O resultado de 2013 nós informamos mensalmente, agora dia 15 vai todos os resultados, né, desde janeiro até fechamento de abril, que está terminando agora essa semana, então a gente já vai ter o número, já vai mandar também.
a partir do dia 15 de maio, todos os meses, os relatórios mensalmente, e só no ano que vem que nós vamos nos reunir em assembleia para aprovar estes números. E como que funciona esse processo da aprovação dos números do ano anterior? Né? Nós passamos por uma auditoria, que ela seria finalizada no dia 30 de abril. A auditoria pediu mais uma semana, mais alguns dias para conseguir finalizar, porque tinha muita documentação. É uma auditoria externa, de uma grande empresa de auditoria, reconhecida no mercado. E assim que ela tiver terminado esse relatório e entregue o parecer, tanto para a Budri, porque nós não temos o parecer ainda, como também nós apresentamos esse parecer para o Conselho, nós convocamos essa Assembleia para apresentar as contas de 2012. No entanto, essa é um ato formal, né, a aprovação na Assembleia. Então, por que eu contei tudo isso para vocês? Porque antes da gente começar a Assembleia, e acho que nesse momento de votar, eu queria explicar quais são os momentos, quais são os passos. Primeiro, a gente deliberar sobre a aprovação do orçamento. Depois, na próxima Assembleia, a votação sobre as contas de 2012. Assim que finalizar a auditoria. E números de 2013 receberão mensalmente, até que se tenha que fazer o ato formal de deliberação sobre a aprovação na Assembleia no próximo ano. Eu gostaria de abrir, então, aqui um pouco para dúvidas ou perguntas que vocês têm em relação ao orçamento. Tem outro microfone para a gente poder ficar com o microfone aqui? Cada pergunta eu peço que seja antes declinado o nome e a unidade, ou pelo menos o nome do proprietário, para a gente registrar depois. Anderson Pedro. Primeiro ponto, Cláudio, que você colocou bem, eu acho que para a gente conseguir, né, aprovar um orçamento, a gente teria, tá, uma visão, saber exatamente como é que foi o resultado no passado, né, de estimativa de valor. Tá? E segundo ponto, acho que foi digno, né, da Budri manter, né, ao mesmo tempo o orçamento aí da 2013, mas a gente precisa estar claro, né, o que está, vamos dizer assim, impactando hoje, para a gente saber se está sendo proposto razoável, né? Ou então vai ser, vamos dizer assim, factível, né? Não adianta a gente trabalhar com um orçamento, por mais que, vamos dizer assim, acho que a Budri tem que chegar lá, coloca como tarde, enfim, que não funciona, né? O investidor, eu acho que, como se fosse uma empresa que está no mercado aí, se você promete pouco, você dá pouco, né, é razoável. Agora, se você promete muito, né, como está acontecendo com essas empresas aí de petróleo, dá muito pouco, o mercado castiga, entendeu? Então, assim, minha visão sendo bem pragmática, né, eu não fico muito à vontade, né, de dizer que a gente vai ter um custo ali, quando eu olhei um custo ali de 26 milhões, e eu não sei qual é o resultado do passado. Outro ponto que eu queria colocar, no início do nosso contrato, a gente teve uma carta de intenções que falava que o grupo colocaria 6 milhões aí, disponível aí de investimentos. Enfim, eu não sei se está disponível aí qual vai ser a finalidade desse investimento. Tá? Então, só esses dois pontos que eu queria colocar. Tá. Então, eu vou começar pelo segundo, depois eu pelo primeiro e depois a gente vai para as próximas perguntas. Em relação aos 6 milhões contratuais, já estão sendo investidos. Nós prestamos contas desses valores segunda-feira para o Conselho. O valor de investimentos ficou dividido em 3 milhões, 2 milhões e meio para capital de giro e 500 mil reais para marketing. Tá? Nós já gastamos cerca de 200 mil reais de marketing e vendas, já gastamos cerca de 1 milhão e 900 mil reais em investimentos na propriedade e o valor de capital de giro também já foi utilizado dentro aqui da unidade. Então, esse valor está ocorrendo, está efetivamente dentro do empreendimento hoje. Existe um planejamento para a conclusão ou
seja, que esse valor seja completo. Então, existe o orçamento completo dos investimentos, ou seja, tem tudo descrito. Essa prestação de contas também descrita, feita por item, né? Cada valor que foi gasto em cada item, tal qual capital giro, tal qual marketing. Então, esse valor ele foi necessário desde o início da operação, porque quando a gente entrou aqui, se vocês leram toda a carta, até uma carta um pouquinho extensa, mas acho que era necessário que os senhores soubessem de detalhes, a carta ela informa justamente quando nós chegamos no empreendimento que não tínhamos caixa, né? Então, esse dinheiro ele foi muito necessário, não só pelo cumprimento contratual da obrigação da Vultri em aportar esse valor, mas ele foi necessário para que o hotel não parasse, né? Ele foi necessário para que a gente funcionasse e até para que a gente honrasse os compromissos que a administradora anterior deixou para vocês, digamos assim, né? Como investidores, do que? De vendas mesmo, não só de fornecedores. Fornecedores a gente levou assim meses, né? A gente ainda tem dificuldade com fornecedores, não vou mentir, mas levou meses para conseguir começar a sentar e trabalhar um dia inteiro sem ter gente batendo na porta, cobrando a gente de forma até agressiva, digamos assim. Mas a gente teve também essa situação de honrar os compromissos comerciais. E quais compromissos são esses? São grupos, são clientes individuais que foram vendidos na época da Brises, recebidos com adiantamento ou parte do pagamento feita antes, né? Porque normalmente para grupos de eventos maiores é de praxe no mercado, né? Nem com a Brises, ou seja, nós também atuamos assim. Parte do valor é feito um adiantamento. E muitos individuais, algumas compras, ou seja, alguns negócios, até pela falta de caixa que a Brises tinha na época, fez alguns negócios com valores até bastante altos de adiantamento. Então, esse dinheiro foi na conta deles, foi usado na época para, enfim, pagar as dívidas da operação, folha de pagamento, dívidas, enfim, da operação do dia a dia. Quando nós entramos, aquele compromisso futuro de venda existia, ou seja, o grupo estava fechado, muitos individuais estavam fechados, a gente operou até a gente conseguir estabilizar um pouco a operação. A gente, grande parte dessa venda comercializada para o futuro, que foi a nossa entrada, mas paga antes, nós operamos. Então, a gente tinha também que ter dinheiro para honrar isso, porque aquele dinheiro antecipado lá atrás foi para pagar contas que já se tinha, né? E aí a gente gerou novas contas tendo clientes aqui. Então, esse dinheiro, só resumindo, esse dinheiro do capital giro, ele realmente foi necessário para girar o empreendimento mesmo, para a operação não parar ao longo dos meses passados, né? E hoje em dia a gente vai constituindo a operação com as nossas vendas atuais. Aí eu vou para a segunda parte da sua pergunta, Anderson, que foi em relação às despesas, ao resultado, enfim. Eu fiz questão de explicar essa parte da prestação de contas para vocês, até nesse momento de orçamento, porque eu acho que é pertinente a sua pergunta e é perfeitamente compreensível, né? Vocês queiram saber. No entanto, as despesas que estão sendo feitas, enfim, né, dos meses passados, vão ser apresentadas no resultado, então eu não tenho aqui números para apresentar, vai ser apresentado nos próximos relatórios e na próxima Assembleia, e elas estão pertinentes de acordo com esse orçamento apresentado. E aí eu vou lembrar uma outra coisa, eu esqueci do nome do senhor que está na esquina, do lado do cartão. O Adriano, ele me fez uma pergunta na última Assembleia, e ele falou assim, poxa vida, o orçamento que a Brises apresentava para a gente era muito superior ao que vocês estão apresentando, né? Eles vieram aqui e apresentaram para a gente, eu acho que o pior tinha sido 8 milhões de distribuição, né? Eu lembro que você não falou isso. E aí eu até comentei, realmente, eles apresentaram um cenário mais agressivo, a gente está sendo até mais conservador se for comparar com o que eles apresentavam, né? Mas era o que a gente achou que seria mais correto para poder atingir, né? E ainda assim estamos com dificuldades agora no primeiro semestre. A nossa expectativa e todo o nosso trabalho agora dentro da Vultri está focado em fazer um segundo semestre melhor para a gente conseguir recuperar. E focado em que sentido? No comercial, que aí continua respondendo a pergunta do Anderson, que é hoje a situação mais difícil do hotel, é a parte comercial, né? É a captação de clientes e de grupos de eventos para cá.
Eu até falei na última assembleia que a gente não fazia parte desse mercado, que é um mercado que nós vemos com potencial aqui para melhorar a baixa temporada, porque a baixa temporada é dura.